irmãos e adolescentes, a palavra que eu venho trazer hoje para vocês, eu espero que vocês não tomem para si, podem se sentar. Eu espero que vocês não tomem para si como obrigação, mas sim como um desejo que todos nós devemos ter perante Deus. Então, hoje eu vou falar um pouco de como conseguir uma intimidade com Deus. O que a gente faz para ter intimidade com Deus? E como eu disse, não quero que vocês escutem essa pregação como uma obrigação, mas sim espero que vocês meditem nessa palavra que eu vou trazer a vocês no coração. Quantos aqui amam a Deus? Levantem a mão. Amém. Lembram dessa pergunta, uma vez que eu fiz na escola dominical? Quase não tem vocês, né? Tá, mas é a mesma pergunta. Jesus, no capítulo 3 de Marcos, ele vai escolher os seus apóstolos. E a Bíblia deixa claro que ele chamou para si os que ele quis, ou seja, um ambiente de intimidade. Deus queria ser íntimo daqueles que ele chamou. Deus, ele ainda quer chamar nós para sermos íntimos dele. Por isso que cada um está aqui. Todos nós fomos salvos diante da graça de Deus. Ele morreu por nós. Estamos aqui hoje. Por quê? Porque ele quis. Se a gente for mais adiante, a Bíblia vai citar no versículo 19, Judas, aquele que traiu. Mas mesmo assim, ele quis. A gente vai ver os irmãos do trovão, o apóstolo do amor, João. A Bíblia vai citar que ele era o cara que queria destruir os samaritanos com fogo. E era o discípulo da amor. Mas mesmo assim, Deus o quis. Juntamente com seu irmão, também desejou estar sentado do lado de Jesus lá no céu. Muitos humilhados e eles lá na glória, sentados do lado de Jesus. Querendo ser maior que os outros. Mas mesmo assim, Deus o quis. A gente vê também Mateus. Mateus era um cobrador de impostos odiado. E mesmo assim, Deus o quis. Quando Ananias estava orando, Jesus chegou a Ananias e disse, né? Vá à rua direita de Judas e lá vai encontrar um homem chamado Saulo de Tarso. E lá ele está orando e lhe mostrei uma visão. Você, Ananias, indo lá, orando por ele e curando a ceguez dele. Deus falou, Ananias parou assim, pensou e falou, Deus, você não vê quantos males esse homem fez ao seu povo? Ele tem autoridade de vir aqui e prender qualquer um que ele quiser e fazer forçá-los a negar o seu nome. Ananias ficou quieto e o Senhor chegou e falou assim, vá, porque para mim ele é um servo escolhido. Para mim ele é escolhido. Veja, irmãos, a gente pode ser o mais impuro, a gente não é nada perante a graça de Deus, nós somos o pó reduzido dos átomos, nós não somos nada. Nós somos pecadores, somos imundos, somos sujos, somos pobres. Como diria João Batista, a gente é uma raça de víboras. Mas mesmo assim, o Senhor nos quis. Mesmo assim, o Senhor nos quis. E quando vem o desejo da gente buscar o Senhor, de querer uma intimidade, a gente não pode se subverter, a gente não pode se engrandecer. A gente não pode se engrandecer porque todo desejo que vem da gente buscar o Senhor é Ele que é maravilhoso. Todo desejo que nós temos de buscar o Senhor é Ele que é maravilhoso. Não vem de nós, vem de Deus. Ele nos quer, Ele que nos apresenta. A partir dele que vem esse desejo. Nós nunca podemos deixar de se engrandecendo, né? Se pondo maior que Deus, maior que os outros. E para isso a gente tem que ter, eu trouxe alguns tópicos sobre a intimidade. E para nós se achegarmos a Deus, o primeiro tópico que eu quero trazer é a intimidade com a encarnação de Cristo. O Cristo que encarnou. Quem conseguir abrir sua Bíblia em Lucas 2? Se vocês quiserem
quiserem acompanhar, eu vou estar falando a partir do versículo 8 adiante até o versículo 20. Certa noite, estavam os pastores, né, pelo campo, eles estavam passejando com as ovelhas, né, estavam cuidando delas. E vem uma glória enorme dos céus, e aparece um anjo dizendo a eles que um menino nasceria na cidade de Davi. E quando os pastores viram esses anjos, a Bíblia diz que eles vão estar estavam refletidos de glória dos altos céus. A glória do Senhor resplandeceu eles estavam envoltos da glória de Cristo. A glória de Deus estava entre eles. E o anjo vai dizer que por sinal viria um Salvador. E que sinal eram esses? A Bíblia vai dizer que o menino estaria envolto de panos numa manjedoura. E a gente parando para analisar, eu pensando assim, né? A glória do Senhor os encheu. Na encarnação de Cristo, né? A glória do Senhor os encheu. E a mesma glória que estava neles era a que estava em Jesus antes. Mas Jesus, ele se despiu de toda a sua glória. Ele se tornou humilde. Imaginem vocês comigo, o cara mais rico da Terra. Deus. Não só da Terra, de toda a galáxia. Ele era o homem mais rico, mas mesmo assim, ele se despiu de sua glória por amor e veio até nós. A glória que estava em Jesus agora estava envolto dos pastores. E o pano que cobria os pastores agora estava envolto de Jesus. Para mostrar a simbologia que o Cristo desceu, para que nós pudéssemos subir. Maravilha! Aleluia! Deixa eu melhorar um pouco para os irmãos. Aquele cara que tinha tudo para dar certo, tinha tudo em suas mãos, tinha glória, tinha poder, tinha riqueza, ele deixou tudo. Deus deixou tudo. Jesus Cristo deixou tudo para que você que não tinha nada, você que não era nada, você pudesse ter algo, você pudesse ser algo. E tudo isso é porque Ele quis. Nós não merecíamos nada, mas mesmo assim Ele nos quis. Se a gente for parar para pensar, né? O quão miserável a gente é sem a graça de Deus. É verdade. O que a gente seria sem a graça de Deus? A gente estaria no mundo pecando loucamente, fazendo os prazeres da carne. Mas a partir do momento que a gente tem a humildade de Cristo, a gente para pensar. Se Ele, sendo Deus, deixou tudo para ser carne como nós, por que eu, sendo carne, não vou obedecer a Deus? Deus, aleluia. A partir do momento que você tem intimidade com a humildade de Deus, a gente para pensar, poxa, eu tenho obrigação de fazer algo a Ele. Ele fez tudo de graça por mim, eu mereci a morte eterna. Mas mesmo assim, Ele quis me salvar. E eu o que vou fazer para agradecer a Ele? Amar. É o que o Senhor disse, o único mandamento, né? Ele deixou 3 na verdade, mas tudo se resume no amor. E se a gente tiver a humildade de Cristo, por exemplo, o tio Rodrigo, alguém já chegou no tio Rodrigo, veio dizer para o tio Rodrigo, quero liderar como você. Alguém chega na Melissa e fala, quero cantar com você. Chega na minha, quero cantar com você. Chega no Alexandre e fala, quero tocar como você. Chega na minha mãe, quero ter uma responsabilidade como a sua, uma dedicação à família como a sua. Chega meu pai e fala a mesma coisa. Se tiver a humildade de Cristo nele, eles vão falar, assim como Jesus falou. Vocês farão obras maiores que as minhas. Meu Deus, aleluia. Cristo, ele não queria se engrandecer, ele queria engrandecer o Pai. A mesma coisa assim nós aqui na terra. Eu quero pastorear como um pastor. O pastor vem chegar em mim e vai falar, você vai fazer obras maiores que as minhas, você vai pastorear melhor que eu. É verdade. Essa é a humildade de Cristo. Aleluia. A humildade de Cristo também a gente pode levar como um ensinamento para nós. Por exemplo, se eu tiver a humildade de Cristo, eu vou ouvir mais e falar menos. Se eu tiver a humildade de Cristo, eu vou batalhar mais. Se eu tiver a
humildade de Cristo, eu não vou querer me engrandecer. Se eu tiver a humildade de Cristo, eu vou acreditar naqueles que virão depois de mim. E também aqueles que vieram antes de mim. Sermos humildes como Cristo foi. Aleluia. Segundo lugar, para nós termos intimidade com Deus, é o conhecimento da palavra. Ter intimidade com a palavra de Deus. Mateus, a partir do capítulo 5. É engraçado que as pessoas chegam e falam, né? Eu amo Jesus. Como eu amo Jesus. Eu amo estar na casa do Pai. E muitos falam isso na maior alegria, né? Como se realmente conhecessem a Cristo. Eu amo a Cristo, eu adoro o Senhor. E daí chega na igreja, né? Dá aquele culto superficial. Não conhece Cristo, não conhece o que Cristo falava e fala ainda, né? Deus é amor. Pela graça eu tudo posso. Ele morreu por mim e agora eu sou livre para fazer o que eu quiser. Meu Deus. Não. Mateus capítulo 5, Jesus vai nos ensinar sobre o perdão com o irmão. Capítulo 6, ele vai nos dizer necessidade do reino. E no 7, o julgamento. Mateus capítulo 5 vai dizer que se eu tiver alguma coisa contra o meu próprio irmão, se eu quiser ser íntimo de Deus, se eu quiser trazer uma adoração a Deus, eu devo largar a minha oferta no altar e ir reconciliar com o meu irmão. Senão Deus não aceita a nossa adoração. É forte, hein? Então o que acontece? Essa é a palavra de Cristo, não sou eu que estou dizendo. Pai se revolta com filho, filho se revolta com pai. Irmã faz fofoca da outra irmã, irmão faz fofoca do outro irmão. Uns falam mal de outros por trás. E não tem aquele perdão. E no culto seguinte, nem adora. Entrega a adoração a Deus e acham que está subindo. A glória de Deus, é interessante que Deus ele não aceita as coisas de qualquer jeito. Ele quer tudo perfeito. Então o que acontece? Jesus mesmo diz aqui no capítulo 5, deixe sua oferta ali no altar, vai reconciliar-se com a pessoa, então volte e apresente a sua oferta. Muitas das vezes nós temos em casa as próprias intrigas de pai e filhos, irmãos contra irmãos, irmãs contra irmãs, e assim vai indo. E a gente deixa como se fosse nada, né? Uma briguinha ali, pelo amor de Deus, não vou dividir coisa com o outro, não vou ajudar o outro. Mas é uma intriga que fica, e a gente não libera o perdão. E a gente vem à igreja para apresentar, né, o nosso louvor a Deus, e mesmo assim, muitas das vezes Deus até é misericordioso, né, que faz a gente até por menos sentir um arrepio. Aleluia. Mas que a nossa oferta sobe, ela não sobe. Como é que você vai querer vir aqui adorar a Deus se não consegue olhar nem mesmo para o seu irmão? Como é que a gente vai vir aqui adorar a Deus e não consegue nem liberar uma palavra de perdão ao próximo? Isaías, se não me engano, no capítulo 6, ele vai dizer dos anjos que voavam ao redor do trono de Deus, né? E ele diz que os anjos cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Só que a Bíblia é interessante que ela fala que eles cantavam uns para os outros. Não era eu olhando para Deus assim, eu sentado no meu banco, o Senhor, Santo, 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 Santo. Não. É eu olhando para o tio ali falando: Santo. Aleluia. Santo. Aleluia. Santo é o Senhor. Então, primeiro, capítulo 5, deixe sua oferta no altar, reconcilie-se com o seu irmão. E depois vem e pode apresentar a sua oração. Capítulo 6 vai nos ensinar sobre primeiro buscar o reino de Deus. Muitas das vezes as pessoas, né, pensam em trabalhar e deixam a igreja em último lugar, às vezes faltam culto porque estão cansados, foram para o trabalho e voltaram agora há pouco, faltando 1 hora para o culto. Eles querem descansar, porque estão cansados. Deus, quando Ele deu emprego a essas pessoas, será que Ele estava cansado? Deus, quando veio e abençoou a nossa vida, será que Ele estava cansado? E porque muitas das vezes nós medimos esforços para vir adorar a Deus. Meu Deus.
nós medimos força, qualquer coisa já é intriga, né? Para nós não vir. Eu atrasei no banho, ou minha chapinha tem um sucor. Não vou ir porque meu cabelo está feio. Coisa simples, coisa banal. E mesmo assim a gente deixa de vir adorar o Senhor. Muitas das vezes a gente reclama, o carro estragou, jogando praga, até às vezes palavras de maldição. E daí já deixa de ter aquela comunhão e já não quer mais vir para o culto. Largou assim, falou, não vou para o culto hoje. Coisa banal. A gente troca Deus por coisas muito boas. Seja celular, seja jogo, seja música, qualquer tipo de coisa. A gente não para perceber, mas são coisas simples. E nós acabamos deixando Deus de lado para trocar o reino por coisas banais aqui da terra. Deus ele vai falar, busquem em primeiro lugar, Jesus vai dizer no capítulo 6, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão dadas. Quem não lê o anterior vai achar que se eu buscar o reino de Deus, Deus ele vai me deixar milionário, ele vai me deixar rico, Deus vai me dar coisa. Eu até então, uns tempos atrás, eu pensava assim. Mas se a gente lê o versículo 31, vai dizer, portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe o que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Aleluia. Capítulo 7 de Mateus, a Bíblia vai nos ensinar sobre o julgamento. Jesus vai nos ensinar sobre o julgamento. E como é que eu venho aqui, falo do filho da irmã, mas o meu próprio filho está pior que o filho da irmã. A Bíblia vai dizer que antes de nós julgarmos uns aos outros, nós devemos tirar a trava do nosso olho. A Bíblia vai dizer assim. Então, como é que eu posso vir aqui criticar o irmão Rodrigo, o jeito que ele libera os adolescentes, sendo que eu mesmo estou na prática do pecado? Como é que eu posso acusar uma pessoa que é homossexual se a outra pessoa é adúltera? Como é que eu posso acusar um irmão, sendo que minha vida está pior que a do irmão? Como é que eu posso dizer se o irmão está orando, se ele não está orando, se está buscando pouco, sendo que eu mesmo não busco? E a igreja está cheia de pessoas assim, infelizmente. Não digo na nossa, né, mas em geral. Somos, eu posso dizer, hipócritas pelo que nós falamos e fazemos. Somos hipócritas do amor. Não cuido da minha vida, mas eu cuido da vida do irmão. E Deus se agrada? Não. Deus se agrada? Não. Deus se agrada do modo de eu falar da vida do irmão, o quanto ele busca, sendo que eu mesmo não sei emitir com pudor? Não. Deus não se agrada. Para ele é a mesma coisa. Então nós não devemos julgar os outros se tiver uma trava no nosso olho. Primeiro tire a trava, depois julgue o outro, aconselhe o outro. A Bíblia também fala sobre buscar o reino e ser humilde e também perdoar. Como eu disse anteriormente, né, muitos dizem que amam Jesus, mas não conhecem as palavras dele. Muitos dizem que Jesus é amor, mas, por exemplo, esses 3 capítulos, que são poucos, entre todos os mandamentos que Jesus deu na Bíblia, eles falam que amam a Deus, mas não conhecem nem mesmo os 3. Eles falam que Jesus é amor, Jesus me perdoa por tudo. Mas eles, tá certo, né? Jesus perdoa, mas tem que ser aquele arrependimento de coração e largar a prática do pecado. Não adianta eu vir aqui, pregar para vocês e continuar pecando. Deus ele não vai receber o meu louvor na minha coração. Deus ele não recebe nada de qualquer jeito. A mesma coisa em Êxodo, capítulo 19, quando Moisés vai ao Monte Sinai, né? E Deus ele pede para acertar lá um monte que ninguém poderia passar, porque nós somos impuros, né? Que Deus é puro e Deus não se mancha com a sujeira dos homens. Isso no Antigo Testamento. E Deus falou que não era para ninguém chegar perto do monte. E quando Moisés ele vai lá, pega os 10 mandamentos e o povo vem na frente do monte, Deus
Deus ele fala para Moisés, volte lá e manda todo mundo sair. Por quê? Eu não aceito adoração de qualquer jeito. Deus ele foi até um pouco carinhoso com o pessoal que não levou todo mundo, né? Deus ele não matou eles. Mas mesmo assim, Deus ele foi piedoso e no capítulo 25, se eu não me engano, Deus ainda fala para Moisés, ó, esse povo ele não me adora do jeito certo. Eles vêm de tudo quanto qualquer jeito. A adoração deles não sobe a mim porque eles são impuros e eles não querem praticar a verdade. E Deus fala assim mesmo, misericordioso mesmo, olha, eu não quero mais falar e habitar aqui no monte. Construa um tabernáculo porque eu vou morar em meio ao povo. Deus ele não fala que ele vai habitar no tabernáculo, ele vai habitar entre o povo. E ele ainda diz, avise o povo para que eles continuem com sua vida normal, que eles venham se santificar, que eles venham obedecer aos meus estatutos e eu continuarei com vocês. A Bíblia também vai nos dizer assim, os seguintes versos, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Também vem dizer, se o teu olho te faz pecar, arranque ele. Se o teu mão te faz pecar, tire fora. É melhor entrar na glória sem uma parte do membro do que entrar para o inferno de corpo inteiro. Verdade. A Bíblia também fala assim, eu vim trazer divisão na família. Aqueles que amam pai e mãe acima de mim não são dignos de mim. E quem falou isso? Deus. O amor. Jesus. O amor falou isso. Sim. Aquelas pessoas que mesmo nos diziam que amavam a Deus, escutam essas palavras e falam, não é Jesus que está falando. Mas eles não têm intimidade com o Pai. Eles não conhecem Deus verdadeiramente. Meu Deus. Deus é amor, mas também é justiça. É verdade. Ao mesmo tempo que Ele me dá, eu também devo doar a Ele. Com gratidão, com santidade. Aleluia. Cristo não aceita nada de qualquer jeito, Deus não aceita nada de qualquer jeito. Por quê? Ele não entregou seu filho de qualquer jeito. Tudo teve um porquê. Foi por causa de nós, pecadores, sujos e loucos, que Deus veio e entregou seu filho. Para que nós pudéssemos subir. Aleluia. Aleluia. Outro tópico também que é importante ter intimidade é com a santidade de Deus. Para ter intimidade com o Pai, eu preciso ter intimidade com a santidade de Cristo. Jesus, ele andava em meio a prostitutas, ladrões, né? Cada tipo de gente escandalizadora, mas mesmo assim ele não se corrompeu, porque ele era santo. Ele, ao invés de se corromper, ele influenciava as outras pessoas. Jesus era assim, tinha uma prostituta, falou do amor dele, perdoou ela ia ensinar a mesma coisa com cobradores de impostos, impuros e tantas outras pessoas maldosas. E mesmo assim, andando com essas pessoas cheias de moralidade, Jesus ele não se contaminou, mas contaminou os outros com a sua glória e graça. Então, muitas das vezes nós deixamos de buscar a santidade. Nós muitas das vezes não buscamos a santidade de Deus como deve ser buscada. Muitos exemplos que eu posso dar é o seguinte: aquelas músicas que muitos escutam têm te edificado? Aquelas músicas mundanas, circulares, sertanejo, sofrência, funk, elas te edificam? O que elas trazem de agregação para mim? Deus falando. O que elas me agregam? Aleluia. Se eu ouvir isso, eu vou ser mais santo. Glória a Deus. Se eu falar tais palavras, eu vou ser mais santo. Se eu assistir tais coisas, eu vou ser mais santo. Se eu praticar tais coisas, eu vou ser mais santo. Como eu disse, eu não venho que ninguém seja obrigado a seguir essas coisas que eu estou falando. Porque se você vir e escutar as coisas que eu estou falando e se obrigar a fazer isso, por medo, Deus não vai
anseio por amor. Porque do mesmo jeito que ele amou a gente, nós devemos amar ele. A santidade de Cristo é algo tão complexo que ele foi o único homem a pisar na terra que não se contaminou com ela. Ele tinha em mente que ele era peregrino aqui na terra. E aqui não era a morada dele, ele era com o Pai. E mesmo assim, ele viveu, habitou entre nós, deixou seus ensinamentos e não se corrompeu. Pedro vai dizer que ele era santo, santo, santo. João vai dizer também que o Verbo se fez carne e nele não havia pecado algum e habitou entre nós. E o que a gente tem feito para buscar a santidade de Deus? A tia Bárbara mandando no WhatsApp a palavra que nós estamos hoje, o dia que é para se consagrar, o culto, o momento de oração. Quantos oram? Quantos leem a Bíblia que a tia Bárbara posta? Quantos se consagram realmente? Quantos? Quantos buscam a santidade de Deus? E isso é falho com todos nós aqui. Muitas das vezes nós mesmos deixamos de desejar a santidade. Nós não buscamos a Deus para melhor ser buscado. E outro tópico também que eu queria abordar era sobre o temor. Como eu disse, quando Deus se revelava no Monte Sinai, ao som de trombetas, de raios, trovões, com colunas de nuvem, de fogo, o povo ele temia Deus. Eles olhavam e ficavam com medo. E ninguém queria se aproximar. Tanto é que eles falavam para Moisés: Moisés, vai lá você falar com Deus. Que da primeira vez que ele veio falar com nós quase morremos, nós não vamos suportar. Vá você falar com ele e depois você passa com nós. O povo tinha medo de ouvir a Deus, porque não o conhecia. Moisés conhecia Deus, tinha temor. E foi com muito amor a ouvir a palavra que Deus tinha que entregar para eles os estatutos e os mandamentos. Coisa que o povo não queria. Muitas das vezes também a gente para pensar, né? E o nosso temor hoje em dia, onde é que está indo, né? Muitas das vezes a gente vê pessoas no culto escandalizando o Espírito Santo, escandalizando a palavra. E eles não sentem nada. Porque o coração deles já está endurecido ao pecado. Então eles falam coisas banais e eles nem percebem. Mas lá no grande dia, Deus ele vai julgar eles corretamente. Presta atenção, muitas das vezes, por exemplo, eu posso estar falando aqui agora. Outros podem estar pensando lá em casa. Outros podem estar pensando no videogame que vão jogar amanhã. Outros podem estar pensando no trabalho de casa. E não venham com alma e espírito adorar a Deus, só venham com o corpo. Porque falta temor. Preste atenção que quando a gente tem temor, a gente deixa tudo de lado. A gente presta atenção e fala: poxa, isso daqui é de nada. Eu vou adorar o Senhor. Porque só Ele é de Deus. Eu venho e me humilho perante a graça de Deus e Ele me concede o perdão. Ele me concede a graça. Muitos na hora do culto, no culto, ficam mexendo no celular. Ou às vezes vão até lá fora, fica lá fora. Eu pergunto: e o temor? Deus te agrada? Estamos buscando Deus verdadeiramente? Nós estamos tendo intimidade com essas coisas que eu venho falar para vocês? Nós estamos tendo intimidade com Cristo. E Deus, Ele fala, né? É tão grandioso que mesmo a gente errando e pecando, Ele ainda nos aceita de novo. Mesmo que a gente tenha pecado, Ele vem e nos concede de novo a oportunidade de ser mais íntimos. E muitas das vezes as pessoas que estão afastadas, até mesmo as pessoas que estão aqui dentro, mas o Espírito não tem intimidade com Deus. Deus ele fala assim: eu estou com saudade daquele nome, daquele panfleto de adoração. Eu estou com saudade do teu nome lá na frente para levantar a mão.
Eu estou com saudade de quando você louvava verdadeiramente. Eu estou com saudade de quando você cantava. Eu estou com saudade de quando você vinha me adorar verdadeiramente. Eu estou com saudade de você. Glória a Deus, aleluia. Eu estou com saudade. Mas a gente tem que prestar atenção. Que para sermos íntimos e voltarmos a Deus, nós não podemos voltar de qualquer jeito. É verdade, Jesus. É engraçado que as palavras de Jesus são tão maravilhosas que quando a gente escuta é impossível você não ficar impactado. Porque só as palavras dele dizem sobre nossa vida, nossa morte, se é céu, se é inferno. É tudo as palavras dele. Tudo gira em volta de Deus. Nada gira em volta de nós. Nós devemos prestar atenção nas coisas que nós vemos fazendo e que a gente vem fazendo também. Porque muitas das coisas Deus não se grava. E pior ainda, a gente não buscando a santidade, a gente não buscando conhecimento, a gente não buscando ter intimidade com o Pai. Quando a gente estiver lá fora e ser confrontado. Vocês conhecem o Cristo para vir e falar dele? Quando alguém te confrontar, Deus não existe, o que você vai falar? O que vocês vão falar? Deus não existe mesmo, nunca sentiu. Ou vocês vão ter um argumento contra. Muitas das vezes as pessoas lá fora vão falar, o pessoal daqui de dentro é perto de lá de fora. E o que a gente vai falar? Sendo que a própria igreja não está dando exemplo. Nós devemos ser o mais santos possível. E eu não estou falando que ninguém vai errar. Todos nós erramos, isso é humano, isso é falho. Mas o que nos diferencia do mundo é que por mais que a gente erre, a gente tem a humildade de vir de arrependimento. A gente pede arrependimento e para de pecar. Não é como aqueles que vêm e falam que amam a Deus, como eu disse mais anteriormente, e continuam pecando consecutivamente, não param. Nós devemos prestar atenção. Oh, Deus de poder, aleluia. Glória a Deus. Quer falar com todos nós essa noite. Ele quer que nós venhamos buscar intimidade dele. Nós devemos reconhecer que a gente não é nada perto do que Cristo foi. Nós não somos nada perto do que Ele é. Nós não somos nada nessa terra. Tudo é dele. Tudo foi dele. Nós não somos nada. Devemos buscar intimidade para que no grande dia Ele venha nos conhecer também. Assim como a gente conhece Ele aqui. Veja que quem não tem intimidade, não me foge agora no livro, se não me engano, no capítulo, mas se não me engano, no Apocalipse também. A Bíblia vai ler João, vai relatar que aqueles que tiverem se movido, aqueles que vêm buscar a Deus, mas estão frios espiritualmente, ou aqueles que estão mornos, não têm noção do que Cristo é, não têm intimidade com Cristo, vem sábado e domingo e depois se esquece que Deus existe, que vem, canta e louva e adora e ora, só nos finais de semana e depois o resto da semana não lembra dele. Deus, João vai escrever assim que o grande dia, aquele que tiver morto, Deus vai dominar. E agora eu pergunto, a intimidade nossa com Deus, morna, está fria ou está quente? Se tiver morno, se a gente estiver adorando e buscando de qualquer jeito, a gente vai ser vomitante. E pense que palavra mais triste vai ser: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. O tempo que você tinha para me conhecer na terra, você não quis me conhecer. E agora eu não te conheço. Imagine que tristeza chegar no céu e receber isso de Deus. Eu sou falho, todos nós somos falhos, mas mesmo assim nós lutamos para tentar ser santos. Nós lutamos para vencer o pecado, nós tentamos ser pessoas melhores, assim como Cristo foi a melhor pessoa. Para que
nós venhamos desfrutar da glória e que o Pai venha nos conhecer. Porque acima de tudo, a glória lá no céu a gente usa, né, para ganhar pessoas, mas o verdadeiro céu, para mim, no meu entendimento, é estar com Cristo. Para mim não é eu estar voando com um galardão de ouro, coroa de ouro, com Pegasus, com cavalo, com asas, com lagos de ouro, lagos de cristais, não. O nosso céu tem que ser Cristo. Nós devemos buscar Ele como se não houvesse ninguém. Devemos buscar Ele dentro e fora de Deus. Seja no serviço, seja no colégio, seja entre um grupo de amigos. Que a gente não venha se contaminar com as coisas do mundo, que nós não venhamos nos contaminar com os amigos, com o pessoal do serviço, com o pessoal do colégio. Que a gente venha ter intimidade com Cristo o suficiente para a gente chegar lá. Glória a Deus. Esse tipo de amizade eu não quero. Esse tipo de colega eu não quero. Esse tipo de palavreado perto de mim eu não quero. Esse tipo de conversa perto de mim eu não quero. Seja santo, porque Ele é santo. Glória a Glória a Não Deus. vamos nos contaminar com a terra, com o mundo, com qualquer coisinha que venha nos oferecer. Acima de tudo, que nós venhamos ter intimidade com Cristo. E buscar Ele. Filipenses, capítulo 2. Paulo vai dizer, sua carta aos Filipenses: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte. Que nós venhamos ser igual a Cristo, que não venhamos nos apegar às coisas que nós temos, e que nós venhamos nos humilhar como escravos e buscar adorar a Deus verdadeiramente até a nossa morte. Verdadeiramente, assim como Cristo fez. E agora a gente para imaginar Jesus sendo açoitado antes de ir para a cruz. Jesus sendo açoitado e mesmo assim ele não murmurou. Ele deu glória a Deus porque ele conhecia o Pai, ele sabia da vontade do Pai, ele tinha intimidade com o Pai. Ele sabia que a vontade do Pai era melhor que a dele. Era mais perfeita, era mais agradável. E ele deixou tudo nas mãos do Pai. E assim a gente também deve ser. Por mais dolorido que seja a nossa vida, por mais dolorida que seja a nossa situação, que nós venhamos deixar tudo nas mãos de Deus. Venhamos querer buscar Ele. E não venhamos andar ao mundo ao mundo, como muitos têm feito. Era a palavra que eu queria trazer hoje. Aleluia, Jesus. Glória a Meus Deus. irmãos, a palavra ela falou poderosamente comigo, eu não sei com você.